Você sabia que existe um animal na natureza que, aos 40 anos de idade, toma uma decisão que pode parecer impossível para nós, humanos? Ele escolhe quebrar o próprio bico, arrancar suas garras e despir-se de todas as suas penas, e isso não é autodestruição. É o segredo para viver mais 30 anos com total renovação e propósito. Hoje vou compartilhar com você a história mais transformadora que já ouvi. A sabedoria da águia. Uma lição que pode revolucionar completamente a sua vida. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está me assistindo agora? E se essa história fizer sentido para você, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma lição transformadora como essa. Vamos juntos nessa jornada de renovação. Eduardo caminhava pela trilha íngreme da Serra dos Ventos, carregando nas costas não apenas a mochila pesada, mas também o peso de uma vida que parecia ter perdido o sentido. Aos 45 anos, o executivo bem-sucedido havia construído uma carreira sólida em uma multinacional, acumulado bens materiais e conquistado o respeito dos colegas. No entanto, uma profunda sensação de vazio havia se instalado em sua alma, como uma névoa densa que obscurecia qualquer vislumbre de propósito ou felicidade genuína. A caminhada havia sido uma tentativa desesperada de encontrar clareza mental. Sua esposa, Marina, havia sugerido que ele tirasse alguns dias para si mesmo, longe do caos urbano e das demandas incessantes do trabalho. Você não é mais o mesmo Eduardo que conheci, ela havia dito com lágrimas nos olhos, numa conversa que ecoava ainda em sua mente. É como se você estivesse vivendo no piloto automático, perdido em suas próprias conquistas. Enquanto subia o último trecho antes do pico, Eduardo observou uma majestosa águia real pairando em círculos amplos sobre o vale. O animal se movia com uma graça hipnotizante, aproveitando as correntes de ar quente para ganhar altitude sem esforço aparente. Havia algo na serenidade daquele voo que tocou profundamente o coração do homem cansado. Por um momento, ele parou de caminhar e simplesmente contemplou a dança aérea da ave, sentindo uma estranha conexão com aquela criatura livre. No topo da montanha, Eduardo encontrou um pequeno refúgio de pedra onde outros caminhantes haviam deixado marcas de sua passagem. Ali, instalou seu acampamento improvisado e se preparou para passar a noite sob as estrelas. Enquanto acendia uma pequena fogueira, a mesma águia que havia observado durante a subida pousou graciosamente em uma rocha próxima, a apenas alguns metros de distância. Era como se o animal não temesse a presença humana, demonstrando uma confiança que surpreendeu Eduardo. "Olá, Majestade", murmurou ele, meio brincando, meio sério. "Você também veio aqui em busca de respostas." A águia o observou com seus olhos dourados penetrantes, inclinando a cabeça como se estivesse realmente ouvindo e compreendendo suas palavras. Naquele momento extraordinário, Eduardo sentiu que havia algo mágico acontecendo, uma conexão inexplicável entre duas criaturas muito diferentes, mas talvez não tão distantes assim em suas buscas existenciais. A noite caiu lentamente sobre a montanha, pintando o céu com tons de laranja, rosa e roxo. Eduardo permaneceu sentado em silêncio, observando a águia que havia decidido passar a noite na rocha próxima. Era como se ambos fossem velhos amigos que se encontraram após muito tempo separados, compartilhando um momento de paz e reflexão. O executivo começou a falar em voz baixa, contando à ave sobre suas inquietações, seus medos, suas dúvidas sobre o rumo que sua vida havia tomado. Por algum motivo inexplicável, sentia que ela o compreendia. Na manhã seguinte, Eduardo despertou com os primeiros raios de sol tocando seu rosto. A águia ainda estava lá, empoleirada na mesma rocha, como uma sentinela silenciosa que havia guardado seu sono. Enquanto preparava um café simples em seu equipamento de camping, ele observou os movimentos elegantes da ave, que começou a se alongar e preparar suas penas para o voo matinal. "Você sabe", disse Eduardo, dirigindo-se à águia como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Meu avô costumava me contar histórias sobre sua espécie quando eu era criança. Ele dizia que vocês eram símbolos de renovação e sabedoria." A águia emitiu um som grave e melodioso, quase como se estivesse respondendo, e Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De repente, memórias esquecidas começaram a aflorar em sua mente. Viu-se novamente como um menino de 8 anos, sentado no colo de seu avô Joaquim, ouvindo atentamente as lendas que o velho homem havia aprendido com os povos indígenas da região. "Eduardo, meu menino",
A voz carinhosa ecoava em seus pensamentos. Existe uma história muito especial sobre as águias que todos os jovens deveriam conhecer. É uma lição sobre como enfrentar os momentos mais difíceis da vida. O avô Joaquim havia sido um homem simples, mas profundamente sábio. Trabalhava como guia nas montanhas e havia desenvolvido um respeito quase religioso pela natureza e seus habitantes. Ele conhecia cada trilha, cada pedra, cada árvore da região, e os animais pareciam confiar nele de uma forma extraordinária. Era comum vê-lo conversando com os pássaros ou alimentando pequenos mamíferos que se aproximavam sem medo de suas mãos calejadas mas gentis. A águia, continuava a voz do avô em suas lembranças, vive aproximadamente 70 anos, mas por volta dos 40, ela enfrenta uma decisão que determinará se continuará voando ou se entregará à morte. Nessa idade, suas garras ficam compridas e flexíveis demais para conseguir agarrar suas presas com firmeza. Seu bico longo e curvado se torna pesado demais para sua cabeça, dificultando sua capacidade de caçar. Suas penas envelhecidas e pesadas tornam o voo uma tarefa árdua e dolorosa. Eduardo lembrou-se de como ficava fascinado com essas histórias, imaginando a majestosa águia enfrentando tais desafios. Na época, era apenas uma criança curiosa que adorava histórias de aventura. Agora, aos 45 anos, sentado naquela montanha em sua própria crise existencial, as palavras do avô ganhavam um significado completamente novo e profundamente pessoal. Quando chega esse momento crucial, a voz continuava em suas memórias. A águia tem duas opções: aceitar sua condição deteriorada e morrer lentamente, ou iniciar um processo de renovação doloroso, mas libertador. Se escolher a renovação, ela deve voar até o pico mais alto da montanha, construir seu ninho em um local rochoso e seguro, onde nenhum predador possa alcançá-la, e então começar um processo que durará aproximadamente 150 dias. Eduardo fechou os olhos e permitiu que as palavras do avô continuassem fluindo em sua mente como um rio de sabedoria ancestral. A águia real ao seu lado permanecia imóvel, como se também estivesse ouvindo a história que havia moldado a vida de muitas gerações de sua espécie. O primeiro passo do processo, continuava a voz do avô Joaquim, é o mais doloroso e talvez o mais importante. A águia deve bater seu bico contra a rocha até que ele se quebre completamente. É uma experiência de dor intensa, mas necessária. Sem o bico velho e ineficiente, ela não pode se alimentar temporariamente, mas também remove o obstáculo que a impedia de caçar com eficiência. Eduardo abriu os olhos e olhou para suas próprias mãos, pensando em todas as coisas que havia construído ao longo dos anos e que agora pareciam pesadas demais para carregar. Sua carreira, que um dia foi fonte de orgulho e realização, havia se tornado uma prisão dourada. As responsabilidades que antes o motivavam agora o sufocavam. Os relacionamentos que deveria valorizar haviam se tornado superficiais e vazios. Após algumas semanas, a história continuava em seus pensamentos. Um novo bico começa a crescer. Quando está suficientemente forte, a águia usa esse novo bico para arrancar suas garras antigas, uma por uma. Novamente, é um processo doloroso, mas essencial. As garras antigas, flexíveis e ineficazes, são substituídas por outras novas, fortes e afiadas, capazes de agarrar firmemente suas presas. A águia real se moveu ligeiramente na rocha, estendendo suas poderosas garras e examinando-as à luz do sol matinal. Eduardo observou a força e a precisão desses instrumentos naturais, imaginando o que seria necessário sacrificar em sua própria vida para desenvolver uma nova garra. Uma nova forma de se conectar com o mundo, mais autêntica e eficaz. O último passo, continuava a sabedoria ancestral, é talvez o mais simbólico. Com seu novo bico e suas novas garras, a águia deve arrancar todas as suas penas antigas. É um processo que pode durar várias semanas, deixando-a vulnerável ao frio e temporariamente incapaz de voar. Mas quando as novas penas crescem, elas são mais leves, mais fortes e mais eficientes para o voo. Eduardo imaginou como seria despir-se de todas as penas que havia acumulado ao longo dos anos, as máscaras sociais, os padrões de comportamento que não refletiam mais quem ele realmente era, os compromissos que assumirá por obrigação e não por paixão. A ideia era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Depois desse processo de 150 dias, concluía a voz do avô, a águia está renovada. Ela pode voar novamente com a graça e a força de sua juventude, mas agora com a sabedoria da experiência.
Ela ganha mais 30 anos de vida plena, voando mais alto, caçando com mais eficiência e vivendo com mais propósito do que antes. Naquele momento, Eduardo compreendeu que não estava naquela montanha por acaso. Assim como a águia que o acompanhava silenciosamente, ele havia chegado ao seu ponto de inflexão. Aos 45 anos, estava diante da mesma escolha ancestral: aceitar a deterioração gradual de sua vida ou iniciar seu próprio processo de renovação, por mais doloroso que pudesse ser. O sol subia lentamente no horizonte, pintando a paisagem montanhosa com tons dourados que faziam as rochas brilharem como joias preciosas. Eduardo permanecia sentado em silêncio, digerindo as profundas implicações da história que havia ressurgido de sua infância. A águia ao seu lado começou a se preparar para o voo matinal, estendendo suas asas majestosas e testando as correntes de ar. Pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu uma clareza mental que há muito não experimentava. Era como se uma névoa densa que nublava seus pensamentos tivesse sido dissipada pelo vento da montanha. Ele compreendia agora que havia chegado ao seu próprio pico rochoso, ao lugar onde deveria tomar a decisão mais importante de sua vida adulta. Será que tenho coragem para isso? Perguntou em voz alta, dirigindo-se tanto à águia quanto a si mesmo. Será que posso quebrar meu próprio bico, arrancar minhas próprias garras, despir-me de todas essas penas que carrego há tanto tempo? A pergunta ecoou pela montanha, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do vento sussurrando entre as rochas. Eduardo começou a fazer uma lista mental de tudo que precisaria quebrar em sua vida atual. Primeiro, havia sua carreira. Por mais de 20 anos, havia construído sua identidade profissional em torno de um trabalho que, embora bem remunerado e prestigioso, não mais refletia seus valores ou paixões. Ele havia se tornado um especialista em maximizar lucros para acionistas distantes, mas havia perdido completamente o senso de propósito e contribuição social. Pensou em seus relacionamentos. Marina, sua esposa, havia se tornado quase uma estranha que dividia a mesma casa. Conversavam sobre logística doméstica, compromissos sociais e questões financeiras, mas há quanto tempo não partilhavam sonhos, medos ou simplesmente momentos de intimidade genuína. Seus 2 filhos adolescentes o viam mais como um provedor austero do que como um pai presente e amoroso. Suas amizades também haviam se deteriorado. A maioria das pessoas em seu círculo social eram colegas de trabalho ou contatos profissionais. Os verdadeiros amigos de juventude, aqueles com quem podia ser autêntico, haviam gradualmente desaparecido de sua vida, substituídos por relacionamentos superficiais baseados em conveniência mútua ou interesse profissional. A águia emitiu um grito alto e penetrante antes de alçar voo, subindo em espirais elegantes até desaparecer nas alturas. Eduardo interpretou aquilo como um sinal, uma mensagem de encorajamento de sua companheira alada. Ela está me mostrando como é voar livremente, pensou. Está me lembrando do que é possível quando se tem coragem de se renovar. Naquele momento de solidão no topo da montanha, Eduardo tomou uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Não seria fácil, e certamente não seria indolor, mas ele iniciaria seu próprio processo de renovação. Como a águia da lenda do avô Joaquim, ele quebraria seu bico, deixaria o emprego que se tornará uma prisão dourada. Arrancaria suas garras antigas, mudaria completamente sua forma de se relacionar com as pessoas que amava. E, finalmente, despir-se-ia de suas penas velhas, abandonaria todas as máscaras e personas falsas que havia criado para atender às expectativas sociais. A descida da montanha foi completamente diferente da subida. Eduardo sentia os pés mais leves, como se cada passo o levasse não apenas montanha abaixo, mas também em direção a uma nova versão de si mesmo. Durante todo o trajeto, manteve os olhos atentos ao céu, esperando rever sua águia companheira, mas ela havia desaparecido entre as nuvens, deixando apenas a memória de seu voo majestoso e a sabedoria silenciosa de sua presença. Quando chegou em casa, Marina percebeu imediatamente que algo havia mudado. Não era apenas o bronzeado do sol da montanha ou o brilho renovado em seus olhos. Havia uma qualidade diferente em sua postura, uma determinação tranquila que ela não via há anos. Durante o jantar, Eduardo falou pouco, mas sua presença era mais intensa, mais atenta do que havia sido em muito tempo. Como foi a viagem? Perguntou Marina, estudando o rosto do marido com curiosidade e uma ponta de esperança que tentava suprimir. Eduardo sorriu,
Um sorriso genuíno que ela também não via há tempos. Transformadora. Respondeu simplesmente. Preciso conversar com você sobre algumas mudanças que pretendo fazer em nossa vida. Naquela noite, Eduardo compartilhou com Marina a história da águia e sua decisão de iniciar um processo de renovação pessoal. Explicou que isso significaria mudanças drásticas. Deixar o emprego atual, possivelmente reduzir significativamente sua renda durante um período de transição, e repensar completamente suas prioridades de vida. Marina ouviu em silêncio, alternando entre expressões de preocupação e admiração. Eduardo, isso é assustador, disse ela finalmente. Temos responsabilidades, os meninos estão no colégio particular, temos o financiamento da casa, os planos de aposentadoria. Ele pegou suas mãos delicadamente. Eu sei que é assustador, Marina. Mas olha para nós. Olha para o que nos tornamos. Somos como duas pessoas que dividem uma casa, mas não uma vida. Não quero chegar aos 70 anos e perceber que desperdicei os melhores anos de nossa vida juntos por medo de mudanças. A conversa se estendeu pela madrugada. Marina expressou suas preocupações legítimas sobre segurança financeira e estabilidade familiar, mas também admitiu que havia sentido a distância crescente entre eles e que sentia falta do Eduardo apaixonado e sonhador que havia conhecido na juventude. Se você realmente acredita que isso pode nos trazer de volta, disse ela com lágrimas nos olhos, então eu te apoio. Mas precisamos fazer isso juntos, como uma família. Na segunda-feira seguinte, Eduardo pediu uma reunião com seu diretor. A conversa foi surreal. Quando anunciou sua intenção de deixar a empresa, seu chefe inicialmente pensou que se tratava de uma estratégia de negociação para um aumento salarial ou promoção. Eduardo, você está tendo uma crise de meia-idade, disse o diretor, rindo nervosamente. Todo mundo passa por isso. Que tal tirarmos umas férias mais longas, talvez um aumento de responsabilidades? Mas Eduardo manteve sua posição com uma serenidade que surpreendeu a todos. Não havia raiva, ressentimento ou drama em sua decisão. Era simplesmente um homem que havia chegado à compreensão clara de que aquele capítulo de sua vida precisava ser encerrado para que um novo pudesse começar. Não é uma crise, explicou calmamente. É uma escolha consciente de viver de forma mais alinhada com meus valores e propósitos verdadeiros. A notícia se espalhou rapidamente pelo escritório. Colegas reagiram com uma mistura de incredulidade, inveja disfarçada e preocupação genuína. Alguns o parabenizaram pela coragem, outros o alertaram sobre os riscos de abandonar uma carreira sólida em um mercado competitivo. Eduardo ouviu a todos com paciência, mas manteve-se firme em sua decisão. O primeiro passo do processo de renovação havia sido dado. Os primeiros meses após deixar o emprego foram simultaneamente libertadores e aterrorizantes. Eduardo havia organizado suas finanças para suportar pelo menos um ano sem renda, mas a sensação de estar sem o bico profissional que o alimentara por décadas era desconcertante. Algumas manhãs, acordava com uma sensação de pânico, questionando se havia tomado a decisão correta. Outras vezes, sentia uma leveza inexplicável, como se um peso gigantesco tivesse sido removido de seus ombros. Marina mostrou-se uma parceira mais forte do que Eduardo havia imaginado. Ela assumiu temporariamente mais responsabilidades financeiras da família e se tornou um apoio emocional constante durante os momentos de dúvida. Você está fazendo a mesma coisa que a águia da história do seu avô, lembrava-o nos dias difíceis. O crescimento do novo bico leva tempo, mas ele virá. Eduardo dedicou-se a redescobrir quem realmente era por baixo de todas as camadas profissionais que havia acumulado. Começou a fazer coisas que não fazia há décadas, longas caminhadas matinais, leitura de livros que escolhia por prazer e não por necessidade profissional, conversas profundas com os filhos sobre seus sonhos e medos. Também iniciou um processo de terapia, reconhecendo que precisava de ajuda profissional para navegar essa transformação. Durante esse período, Eduardo experimentou o que chamou de arrancar as garras antigas. Isso significou examinar e questionar todos os seus padrões de relacionamento. Percebeu que, ao longo dos anos, havia desenvolvido uma forma de se conectar com as pessoas que era eficiente para o mundo corporativo, mas superficial para relacionamentos genuínos. Era charmoso quando necessário, assertivo quando conveniente, mas raramente vulnerável ou autêntico. Com Marina, começou a praticar uma honestidade emocional que os assustava a ambos.
Em vez de discutir apenas questões práticas, começaram a compartilhar medos, frustrações, sonhos adormecidos e até mesmo atrações ou desilusões que haviam guardado para si mesmos. Foi um período turbulento, com algumas brigas intensas, mas também momentos de intimidade que não experimentavam há anos. Com os filhos, Eduardo teve que aprender uma nova forma de ser pai. Durante anos, havia sido o provedor distante que aparecia para resolver problemas ou oferecer conselhos práticos. Agora, com mais tempo e vulnerabilidade emocional, descobriu que seus filhos adolescentes tinham vidas interiores ricas e complexas que ele mal conhecia. Lucas, de 16 anos, revelou sua paixão por música e seus medos sobre o futuro. Sofia, de 14 anos, compartilhou suas inseguranças sobre aparência e suas preocupações ambientais. O processo mais difícil foi o que Eduardo chamou de arrancar as penas velhas, despir-se de todas as identidades falsas que havia construído ao longo dos anos. Isso incluía sua necessidade compulsiva de impressionar outras pessoas, sua tendência a evitar conflitos por conveniência social, e sua relutância em mostrar incerteza ou fraqueza. Foi um período de extrema vulnerabilidade, como uma águia sem penas enfrentando o frio da montanha. Amigos e conhecidos reagiram de formas diversas a essa nova versão de Eduardo. Alguns se sentiram desconfortáveis com sua honestidade aumentada e gradualmente se afastaram. Outros, surpreendentemente, se aproximaram, revelando que também sentiam falta de relacionamentos mais autênticos em suas vidas. Eduardo aprendeu que sua vulnerabilidade dava permissão para outras pessoas também serem mais genuínas. Após aproximadamente 6 meses de intenso processo de autoconhecimento e desconstrução, Eduardo começou a perceber sinais de que suas novas penas estavam começando a crescer. A primeira evidência foi uma clareza crescente sobre o que realmente importava para ele. Durante anos, havia operado com base em deveres e expectativas externas. Agora, começava a sentir uma bússola interna mais forte, orientando suas decisões com base em valores autênticos. A terapia havia se mostrado fundamental nesse processo. Dr. Samuel, seu psicólogo, havia ajudado Eduardo a identificar padrões de comportamento que desenvolvera ainda na infância para ganhar aprovação e evitar conflitos. Você passou décadas construindo um eu que funcionava bem no mundo exterior, explicou o doutor durante uma sessão particularmente reveladora. Mas que estava cada vez mais desconectado do seu eu essencial. O que você está fazendo agora é permitir que essa essência volte a respirar. Eduardo começou a explorar possibilidades profissionais que alinhassem mais com seus valores redescobertos. Descobriu uma paixão adormecida pela educação e pelo desenvolvimento de outras pessoas. Durante suas caminhadas de reflexão, muitas vezes retornava em pensamento àquela montanha onde havia encontrado a águia, lembrando-se da sabedoria do avô Joaquim e de como histórias simples podiam transformar vidas. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. Um antigo colega de faculdade, agora diretor de uma fundação educacional, soube da transformação que Eduardo estava vivenciando e o convidou para desenvolver um programa de mentoria para jovens de comunidades carentes. O trabalho oferecia uma remuneração significativamente menor do que Eduardo ganhava anteriormente, mas pela primeira vez em décadas, ele se sentiu verdadeiramente entusiasmado com um projeto profissional. É interessante, comentou com Marina durante um jantar tranquilo, como eu me sinto mais poderoso agora, ganhando menos dinheiro mas fazendo algo que realmente importa. Marina sorriu, reconhecendo no marido não apenas o homem por quem se apaixonara na juventude, mas uma versão mais madura e sábia dele. Você está voando de novo, disse ela simplesmente. O relacionamento com os filhos também havia se transformado dramaticamente. Lucas havia começado a compartilhar com o pai suas composições musicais, algo que nunca teria feito com o Eduardo corporativo e sempre ocupado. Sofia começou a incluir o pai em suas preocupações sobre meio ambiente, e juntos haviam iniciado pequenos projetos de sustentabilidade em casa. As conversas familiares, antes focadas em questões logísticas e disciplinares, agora incluíam discussões sobre sonhos, valores e filosofia de vida. Eduardo também notou mudanças físicas em si mesmo. Seus ombros, cronicamente tensos pelos anos de estresse corporativo, haviam relaxado. Sua postura estava mais ereta, não pela rigidez profissional, mas pela confiança genuína. Até mesmo sua forma de caminhar havia mudado, menos apressada, mais presente, como se finalmente tivesse tempo para perceber o mundo ao seu redor. Uma manhã,
Durante sua caminhada habitual, Eduardo avistou uma águia voando em círculos altos no céu. Não podia ter certeza se era a mesma águia que havia encontrado na montanha meses antes, mas sentiu uma conexão imediata. Parou de caminhar e observou o voo majestoso da ave, lembrando-se de sua própria jornada de renovação. Obrigado, sussurrou para o céu, sabendo que a águia, real ou simbólica, havia sido sua guia em um dos momentos mais importantes de sua vida. 1 ano e meio após aquele encontro transformador na montanha, Eduardo voltou ao mesmo pico onde tudo havia começado. Desta vez, não estava fugindo de uma vida sem sentido, mas celebrando uma existência renovada. Marina o acompanhou nesta caminhada, assim como Lucas e Sofia, que haviam insistido em participar desta peregrinação familiar como Sofia havia romanticamente batizado a expedição. O caminho até o topo parecia mais fácil agora, não porque Eduardo estivesse em melhor forma física, mas porque carregava menos peso emocional. As preocupações que antes o consumiam, status social, acumulação material, aprovação externa, haviam sido substituídas por uma leveza interior que tornava cada passo mais fluido e prazeroso. No pico da montanha, a família acampou no mesmo local onde Eduardo havia passado aquela noite transformadora. Enquanto preparavam o jantar juntos, ele compartilhou com os filhos a história completa da águia e da sabedoria do bisavô Joaquim. Lucas e Sofia ouviram fascinados, fazendo perguntas e conexões que surpreenderam Eduardo pela profundidade e maturidade. Pai, disse Sofia durante a conversa, você acha que todos nós vamos ter que passar por uma renovação como a da águia em algum momento da vida? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Talvez não de forma tão dramática, respondeu, mas acho que todos enfrentamos momentos onde precisamos escolher entre aceitar uma versão deteriorada de nós mesmos ou ter a coragem de nos renovar. A diferença é que vocês, conhecendo essa história desde jovens, talvez possam fazer pequenas renovações ao longo da vida, em vez de precisar de uma transformação total como eu. Naquela noite, enquanto a família dormia sob as estrelas, Eduardo permaneceu acordado por algum tempo, refletindo sobre o caminho percorrido. O programa de mentoria havia se tornado um sucesso extraordinário, impactando a vida de dezenas de jovens. Mais importante ainda, ele havia descoberto um propósito profissional que alimentava sua alma em vez de drenar sua energia. Seu casamento com Marina havia se fortalecido de formas que nunca imaginara possíveis. Eles haviam redescoberto não apenas o amor, mas também a amizade e parceria que formavam a base de um relacionamento genuíno. Os conflitos não haviam desaparecido, mas agora eram navegados com honestidade e vulnerabilidade mútua, tornando-se oportunidades de crescimento em vez de fontes de ressentimento. Com os filhos, Eduardo havia desenvolvido um relacionamento baseado em respeito mútuo e comunicação aberta. Lucas havia decidido seguir carreira musical, uma escolha que o Eduardo anterior teria questionado por questões de segurança financeira. O Eduardo renovado ofereceu apoio incondicional, ajudando o filho a desenvolver tanto seu talento artístico quanto habilidades práticas para navegar a indústria musical. Sofia havia se tornado uma jovem ativista ambiental, organizando projetos em sua escola e comunidade. Eduardo não apenas apoiava suas iniciativas, mas havia se tornado seu parceiro em várias delas, descobrindo uma paixão tardia pela sustentabilidade e responsabilidade social que nunca havia explorado durante seus anos corporativos. Na madrugada, Eduardo foi despertado por um som familiar, o grito melodioso de uma águia. Saiu cuidadosamente da barraca para não acordar a família e viu, recortada contra o céu estrelado, a silhueta majestosa de uma águia real pousada na mesma rocha onde havia encontrado sua guia original. Não podia ter certeza se era a mesma ave, mas a sensação de conexão era idêntica. Obrigado, murmurou mais uma vez, sentindo gratidão não apenas pela águia, mas por toda a jornada que ela havia inspirado. A ave o observou por um longo momento com seus olhos dourados, como se reconhecesse um companheiro que havia completado com sucesso seu próprio processo de renovação. Quando o sol nasceu, pintando o céu com tons dourados e rosados, a águia alçou voo em espirais elegantes, subindo cada vez mais alto até desaparecer entre as nuvens. Eduardo sorriu, sabendo que ele também havia aprendido a voar novamente. Não com asas de penas, mas com a liberdade que vem de viver autenticamente, amar profundamente e contribuir significativamente para o mundo. A sabedoria da águia havia se tornado parte de quem ele era, uma lembrança constante de que a renovação,
Por mais dolorosa que possa ser, é sempre possível para aqueles que têm coragem suficiente para quebrar o que não serve mais e permitir que algo novo e melhor cresça em seu lugar.